Somos do agronegócio. O meio ambiente, o trabalhador do campo, quem cuida da produção, da armazenagem, do ponto de venda. Mas ainda temos muita estrada pela frente. Qual história vamos contar no futuro? Que direção vamos seguir para vivermos numa sociedade mais diversa, mais sustentável? Bem, não é papo de futuro, é o nosso presente. Das perguntas que fizemos e da nossa inquietação, nasce o Instituto AgroGalaxy, do reconhecimento do nosso papel em apoiar a transição para um mundo mais sustentável. Da necessidade de reforçar a conexão do campo com o urbano, aproximar a realidade de quem produz da inovação. Vamos estimular o empreendedorismo, conectar as AGTEC, as startups e a comunidade científica para gerar conhecimento e inclusão. E chamamos a valiosa rede AgroGalaxy a fazer parte do time de voluntários. Ser agente da transformação é como vamos participar do propósito coletivo do Instituto AgroGalaxy. Queremos deixar um legado, a geração de valor compartilhado, público, acessível e relevante, disponível a todo mundo que precisar. Instituto AgroGalaxy, inovação que brota, educação que transforma. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruno, eu sou analista aqui do Instituto AgroGalaxy e é um enorme prazer estar aqui trazendo essa oportunidade de falar um pouco do primeiro desafio do Instituto AgroGalaxy. Mas antes de entrar propriamente nessa pauta, acho interessante fazer uma apresentação de como nasceu o Instituto e quais os seus propósitos. Então, o Instituto nasceu em fevereiro de 2022, nesse ano, por uma crença genuína aí da liderança do AgroGalaxy na necessidade de contribuir de forma efetiva para um agronegócio mais sustentável e inclusivo, e em linha aí com os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Então, temos o propósito aí da promoção do conhecimento, educação e inovações aplicadas ao campo, e uma das formas de alcançar esse propósito a metodologia dos desafios semestrais que a gente está começando a aplicar agora. Então, no dia 21 de março do mês passado, nós abrimos as inscrições para o nosso primeiro desafio sobre a temática de transição para a agricultura regenerativa. As inscrições estarão abertas até o dia 21 de abril, então agora na próxima semana. E para falar um pouquinho melhor dessa oportunidade, eu estou aqui com o nosso grande parceiro, Marco Panegeiro, que é economista e doutor em administração pela FEA, da USP, professor na Universidade Federal de Fluminense e da FIA, e hoje atua como sócio-consultor da Extracta Consultoria, empresa aí que tem apoiado estrategicamente o Instituto desde o começo da sua ideação. Seja muito bem-vindo, Marco. É um prazer estar com vocês, né? Bom dia a todos, né? Em primeiro lugar, parabéns a todos que estão aqui ouvindo, aos empreendedores, às startups, aos professores, pesquisadores, né? O fato de vocês estarem aqui já é um grande passo para a gente tentar se aproximar de vocês e fazer algo relevante para os ecossistemas de inovação que a gente tem no Brasil, né, em especial aqueles dedicados ao agro, né. Queria comentar, assim, esse desafio, na verdade, é um trabalho de praticamente um ano de estruturação do Instituto, né, de comunicação e diálogo com diversos ecossistemas de inovação, hubs, aceleradoras, parques tecnológicos, né, incubadoras. E ele é um esforço tripartite, como o Bruno colocou aqui, do Instituto AgroGalaxy, de nós, Extracta Consultoria, e do Daniel aqui representando a Zoom Brasil. Então, fico muito feliz e pediria aí para o Júnior, a nossa organização, colocar a nossa apresentação, né? Eu vou apresentar aqui o desafio, vou dar uma síntese dele. O Daniel vai percorrer um pouco o processo de inscrição, né? Que tipo de informação vocês precisam ter nas mãos para caminhar com a inscrição, mas é um diálogo aberto, então aqui até o dia final das inscrições eu queria convidá-los a estar em diálogo conosco, né, via o Instituto, para tirar todas as suas dúvidas, né, e que você consiga fazer uma inscrição aí super competitiva e que a gente consiga, né, ao final, fazer uma avaliação correta e adequada da sua solução, da sua startup, né, da sua proposta. Tudo bem? Eu não sei se só para mim aparece algumas manchas aqui na apresentação, viu? Pelo YouTube aqui parece que está normal, Marco. Pode continuar. É? Então tá. Sim. Então vamos lá. Então é só para mim aqui. Pode passar, Júnior.
Primeiro ponto importante, pessoal, é apresentar o Instituto, né? O Bruno já comentou um pouquinho o foco dele, né, o propósito dele, mas eu queria ressaltar, né, o desafio, ele é apenas uma parte desse propósito, né, que a gente quer levar conhecimento, quer levar educação e quer levar inovação aplicada para as propriedades rurais, né, em forma de desenvolvimento sustentável no campo. Isso implica que a gente precisa dialogar com vocês, né, fazer essa ponte entre o ecossistema de inovação, entre as organizações, as agtechs, as startups e os produtores rurais, e pensar, né, em soluções aplicadas às necessidades desses produtores. Então, se você vê aqui nesse ciclo, a gente sempre começa analisando as dores e conhecendo as demandas dos produtores rurais, né? E aqui vale frisar, né, nós, Instituto AgroGalaxy, fazemos parte de uma rede maior, que é o próprio AgroGalaxy, onde ele congrega quase 30 mil produtores rurais. Então, a gente tem, assim, o benefício, né, de ser um instituto atrelado a uma organização que tem esses tentáculos, assim, vamos colocar, né, tem essa penetração em diversas propriedades rurais do Brasil como um todo. Então, o primeiro ponto, a gente trabalhou essa análise de dores, esse entendimento das demandas dos produtores. Segundo momento, a gente definiu alguns temas. E em função dessa pesquisa de dores, a gente tem diversos temas na mesa. E a gente selecionou 2 deles para estar nesse primeiro desafio, né? E claro, um tema guarda-chuva, que é a agricultura regenerativa. Então, vocês vão entender que virão novos desafios. Então, se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, a sua solução talvez não esteja tão aderente aos temas que a gente colocou aqui na mesa, não se preocupe, né? A gente tem aí um portfólio de temas e desafios que virão como parte da jornada de desenvolvimento do Instituto e do propósito que ele tem em campo. Definidos os temas principais, a gente organizou toda uma plataforma que, em primeiro lugar, ela é uma plataforma de inscrição, né? É uma plataforma onde você vai entender mais do Instituto e mais do desafio, mas que, com o tempo, a gente vai transformar uma plataforma de conteúdo. E esse conteúdo ele tem um papel educacional muito importante de uma série de stakeholders, tá? E aí o quarto passo, que é o principal, e vocês vão entender pela minha apresentação, que é o passo pelo qual, imagino que vocês estão aqui, que a gente vai construir uma rede para aplicar as soluções ganhadoras. Então, quem ganhar esse desafio, né, as startups que, com suas soluções, ou os pesquisadores com suas soluções ganharem o desafio, haverá todo um trabalho de back-office depois, que é levá-los a campo, levá-los a conhecer os nossos produtores rurais e trabalhar a aplicabilidade da sua solução e promover eventos em torno dessa aplicabilidade, desse teste em campo, tá? Vamos lá, pode passar, por favor. Então, entendido o Instituto, vale a gente colocar, eu não sei se passou para você aqui, para mim está travado. Isso. Vale a gente colocar qual é o contexto que nos nutre, né? Muitas organizações do agro querem trabalhar esse desafio, que é a transição de uma agricultura convencional para uma agricultura regenerativa. A gente sabe que existe um caminho longo e árduo para chegar nessa ambição do agro, que é a agricultura regenerativa. E nós, como Instituto, elegemos essa temática como uma temática guarda-chuva. Talvez mais desafios a gente vai ter que voltar nessa temática guarda-chuva, porque, como você vê do seu lado esquerdo da tela, existem uma série de práticas para que eu possa ser reconhecido como um sistema de produção próximo da agricultura regenerativa. Então, a gente entende que as soluções que os senhores trazem aqui para esse desafio são soluções que vão ajudar a estabelecer algumas dessas práticas, né, que são muitas delas. E a gente entende que quanto mais o produtor rural subir esse degrau de uma agricultura convencional, uma agricultura best in class, que a gente está chamando aqui, e chegar até essa nova agricultura, quanto mais ele adotar práticas, né, relacionadas à sustentabilidade, ele vai ter uma série de benefícios, né? Só que aí tem um ponto importante nessa figura. A gente entende que existem produtores que a gente chama de produtores âncora, né? Produtores referência na agricultura regenerativa ou na agricultura sustentável. Então, nós, como Instituto,
e via a nossa organização, que é o AgroGalaxy, nós temos mapeado e identificado quem são esses produtores rurais referência numa agricultura regenerativa, e atraindo esses caras para participar do processo de teste em campo. Lembra que o grande prêmio que você pode receber aqui é esse acesso aos produtores rurais, que a gente chama de produtores âncora, e esses produtores rurais cederem parte da sua propriedade rural para fazer os testes necessários da sua tecnologia, da sua solução, tá? Então, essa figura, assim, eu sei que tem bastante informação nela, mas a ideia é que quanto mais práticas eu adoto, mais benefícios e externalidades o produtor recebe. E o grande desafio nosso, vocês sabem muito bem disso, é convencê-lo de que, para eu ter esses benefícios e externalidades, eu preciso sim investir em soluções, eu preciso investir em tecnologia, né? E o produtor, nem todos, né, acreditam e confiam, né, de primeira nas soluções que estão aí no mercado. Então, é o nosso desafio enquanto instituto e vocês, enquanto provedores das tecnologias, a gente criar esse ambiente para que o produtor valorize o que vocês estão desenvolvendo e queira, num segundo passo, adquirir essa tecnologia, testar essa tecnologia, usar essa tecnologia. Tudo bem? Então, esse é o nosso plano de fundo. Pode passar, por favor. Porém, como eu falei, para que a gente promova a agricultura regenerativa, para que a gente cumpra aquela missão que foi colocada lá no início, a gente tem buscado conhecer os ecossistemas de inovação e atrair para o nosso desafio tanto startups, quanto scale-ups, quanto professores e pesquisadores, né? Então, a gente não, tirando aquelas startups, né, ou aqueles empreendedores que estão numa fase de ideação, a todas as demais, né, que estão numa fase de validação, numa fase de tração ou uma fase de escala, são mais do que convidadas a estarem aqui conosco nesse desafio. Por que a gente tirou a ideação de fora? Como vocês viram, o nosso atrativo é oferecer o teste em campo, né? Então, se você está numa fase de ideação, talvez você ainda não tenha o que ser testado, né? E existem, no ecossistema de inovação, existem hubs, existem aceleradoras, existem incubadoras que fazem esse papel, né, de desenvolvimento, de ideação da ideia até o MVP, até o mínimo produto viável. Então, a gente ia sobrepor, né, o trabalho que é feito por outros atores, né, do ecossistema de inovação. Então, a gente acaba focalizando essa parte final do ciclo de vida das startups. E, claro, a gente quer que você que esteja aqui conosco e que está pensando em se inscrever ou que efetivamente já se inscreveu, que você tenha realmente um mínimo produto viável a ser testado, né? Você já fez alguns testes em algumas regiões e você quer ampliar, né, a sua base de teste, comprovar a sua tese aí, de crescimento, as suas hipóteses de crescimento, que você tenha um plano de negócio minimamente constituído e, no nosso caso, pode ser simplesmente um Business Model Canvas, né? A gente não exige nada mais complexo que isso. Por quê? Porque você vai ver pelo Daniel que para que você consiga se inscrever adequadamente, muitas das informações que estão lá no Canvas, você vai precisar delas para se inscrever, tá? Então, a gente demanda ou pede que você tenha um Business Model Canvas. E, claro, que você consiga, no seu pitch, se você chegar na reta final, que você consiga comprovar a viabilidade econômica financeira do seu negócio, tá? Então, basicamente esse é o quem pode participar. Vamos lá. E aí, dando prosseguimento, como eu falei, nós temos um tema guarda-chuva, que é a agricultura regenerativa, porém nós temos duas categorias que nós estamos trabalhando neste desafio. Isso não quer dizer que outros temas virão, né, relacionados à agricultura regenerativa em futuros desafios, mas para esse desafio em especial, conforme a nossa análise de dores com os produtores rurais, a gente separou, de um lado, soluções que fomentam um sistema agrícola regenerativo, né? E, claro, você está vendo uma série de temas relacionados ao que é um sistema agrícola regenerativo. A gente tem alguns temas que são mais prioritários, por exemplo, um sistema agroflorestal, uma integração lavoura-pecuária-floresta, a questão do manejo integrado de pragas ou controle biológico, a questão do manejo de resíduos agrícolas
para fins de compostagem, e todos os sistemas que ajudam, né, à realização da gestão agrícola. Mas existem outros temas que são importantes. Então, eu os convido, independente do que a gente elencou como prioritário, você se inscrever se você tem uma solução que fomente esse sistema agrícola regenerativo, seja relacionada a carbono, agricultura orgânica, agroecologia, né? Questões de recuperação de nascentes, né? Métodos que ajudam na mensuração de carbono no solo, e por aí vai, tá? E do outro lado, então, veja que do lado esquerdo a gente está falando muito de sistema, de processos, né? De aplicativos, né? Enquanto que do lado direito, os bioinsumos inovadores, a gente está falando de produto realmente, né? Não os produtos que já estão, né, no mercado, num crescimento comercial, mas aqueles que ainda estão numa fase de testagem mesmo, né? De avaliação no mercado, se ele pode ser um produto interessante, né? Então, da mesma forma, a gente definiu alguns temas prioritários, mas isso não impede que os que não estão na caixinha aqui de temas prioritários, com essa caixinha inicial, que você também não escreva a sua solução, porque a gente vai ter o maior prazer de avaliar, independente do que a gente elencou como prioritário. Mas, em função dos nossos entendimentos internos e dos diálogos com os produtores, a gente selecionou como temas prioritários de bioinsumos a questão de fertilizantes, organominerais, orgânicos e agrominerais, biofertilizantes, inoculantes e outros subprodutos com potencial agrícola, né, de uso na fertilização do solo. Mas está nessa categoria os biológicos como um todo, né, outros fertilizantes que não foram listados ali em cima, bioestimulantes, mesmo soluções que ajudam o manejo biológico com FAR. Tá? Então, sintam-se à vontade, uma vez que você entende que a sua solução endereça uma das categorias, você se inscrever e participar do processo. Tá? Vamos passar? E aí, como eu falei, já falei, mas vou ressaltar, né? Do lado esquerdo estão processos, protocolos, tecnologias, cursos, né, que ajudam esse sistema agrícola regenerativo, serviços digitais ou não, e do lado direito estão produtos, né, que ajudam no processo de nutrição, no controle e na defesa vegetal. Tá? Então, a gente tem processos, sistemas e tecnologias de um lado e produtos, né, finais de outro. Tá? Vai lá. E como você já deve ter visto no edital, mas eu acho que vamos frisar aqui, a gente tem 3 fases importantes. Uma fase inicial, uma vez que, findado o período de inscrições, que ele ocorre até semana que vem, no dia 21/4, então aproveite aí o feriadão, você que não se inscreveu, corre lá, se inscreve, né? Eu sei que a carga de trabalho dos senhores é alta, é grande, mas você vai ver que o nosso formulário é simples, né? Você consegue responder com base no seu dia a dia, né? No que você, em todas as respostas que você tem que dar para uma série de stakeholders sobre a sua solução. Então, corre lá até dia 21/4. Findado esse período, a gente entra numa fase de homologação das inscrições. Então, o nosso time interno vai ver quais inscrições estão completas, quais não estão, quais são aderentes às 2 categorias, quais não são. E aí, passamos, uma vez homologadas as inscrições, a gente passa para uma fase 2, que é uma fase onde a gente vai ranquear essas soluções por uma série de critérios que eu já vou mostrar para vocês. Então, com base nesses critérios, a gente ranqueia as soluções, independente da categoria, isso é um ponto importantíssimo. E a gente leva para uma banca julgadora, que está na fase 3, 10 finalistas. Esses 10 finalistas vão participar de um pitch day, no dia 16, a princípio 16 e 17, a gente vai analisar, né, a complexidade, ver se abre para os 2 dias e divide, né, parte dos finalistas num dia e parte no outro. Mas a fase 3, basicamente, é a fase onde a banca previamente estudou as 10 soluções finalistas, né, analisou as notas que foram dadas pelo nosso time, e eles, obviamente, têm condições de dar a sua nota e promover um ranqueamento diferente do que a gente fez, né? E aí os três finalistas, né, melhor ranqueados, posicionados nesse ranking, serão os premiados, né, os contemplados aí com a premiação, que eu já vou falar o que é, tá? Vamos lá? Um ponto importante, quais critérios nós estamos utilizando, né?
Uma coisa que eu não frisei lá atrás e que é importante destacar, o Instituto ele quer gerar um benefício público. E a gente sabe que no agronegócio existe aí, né, centenas de milhares de produtores rurais que estão na base da pirâmide. O que eu chamo de base da pirâmide? São os produtores de pequeno porte ou, quiçá, de médio porte. Então, a gente vai dar um peso maior, um destaque maior àquelas soluções que ajudam esse pequeno e esse médio produtor a estar no negócio, né, a se desenvolver. Então, a sua solução, a solução que for acessível, não só ao grande, mas ao pequeno e médio, obviamente terá um destaque maior. E aí eu vou dar um salto lá para o final. Da mesma forma como nós somos um instituto sem fins lucrativos, né, e que quer promover um impacto significativo no agronegócio, a gente elencou, né, como critério importante na escolha, qual é o impacto que essa solução gera, né? Seja o impacto financeiro, social ou ambiental. A gente sabe que o nosso desafio aqui na mesa ele tem uma orientação mais ambiental, mas isso não implica, por exemplo, se ele ajudar, essa solução ajuda a diminuir a rotatividade em mão de obra, por exemplo, na parte social, ou ele ajuda a manutenção da segunda, terceira, quarta geração no negócio familiar. Então, essa externalidade que a sua solução possa gerar vai ser considerada. E da mesma forma, no final do dia, o produtor quer mais produtividade, quer redução de custo, quer rentabilidade. Então, a gente vai sim analisar qual que é o impacto econômico que você vem gerando, tá? Mas, claro, como nós estamos falando de startups, como nós estamos falando de negócios disruptivos, né, inovativos, a gente vai considerar, né, o caráter inovativo e disruptivo dessa solução, né, como é que ela é diferente do que o que está disponível no mercado. A gente vai considerar o potencial de crescimento desse negócio, a escalabilidade do negócio, a replicabilidade dessa solução. E, claro, nesse momento, que ele seja aplicado às culturas que o AgroGalaxy entende, conhece bastante, né, que são soja, milho e café. Isso não implica, por exemplo, que a sua solução ela é válida para café, mas ela é válida para cana, por exemplo, que é uma cultura que a gente não priorizou, né? Mas ela tem que, pelo menos, atingir essas culturas, nesses cultivos de soja, milho e café. E um ponto importante, como eu falei, a banca terá condições de dar uma nota adicional às notas que foram dadas, né, nos critérios do lado esquerdo. Então, a banca terá condições de olhar no seu pitch, né, a qualidade do empreendedor que está ali se apresentando. Então, ele vai analisar, obviamente, questões comportamentais, vai analisar a sua experiência prévia. Então, você vai ver que na inscrição a gente pede um detalhamento dos empreendedores, dos sócios envolvidos, vai analisar o seu conhecimento de mercado, né? E também vai analisar a maturidade dessa startup, em termos de qual é a equipe que está na mesa, que está ali presente, né? Quais são os testes que já foram realizados em outros desafios com outras organizações? E quais os investimentos prévios que você fez na sua organização ou, quiçá, que você conseguiu captar no mercado, né? Então, no seu pitch é importante você não só atender os critérios do lado esquerdo, mas também se atentar a isso, né? Isso no dia da banca, né? A mostrar você como empreendedor quem você é, qual a sua experiência e mostrar qual é o grau de maturidade que a sua startup possui, tá? Ou que a sua pré-startup possui se você ainda não tem uma organização formalizada. Tudo bem? Vamos lá? E aí, como eu falei, dado a complexidade dos temas que a gente tem na mesa, né, e dado os stakeholders que o Instituto quer atingir, a gente tem uma banca bastante heterogênea, né? Então, lembra dos produtores que eu chamei lá atrás de best in class? Dois desses produtores, né, pelo menos dois, serão convidados para compor essa banca. Então, nós teremos produtores rurais. Como nós temos duas categorias, né, nós queremos também convidar pelo menos um especialista, né, um professor, um pesquisador, um expert em pelo menos uma das categorias. O AgroGalaxy dispõe de dois braços técnicos importantes, né? Um é o TEC-A, que é o departamento agronômico que fornece assistência técnica aos produtores rurais. Então, um representante desse TEC-A será convidado.
E o AgroCare, né, é uma solução importante na área de digital. Então, a gente imagina também atrair alguém desse braço, né, digital do AgroGalaxy. Da mesma forma, como a gente se relacionou com uma série de hubs, né, aceleradoras, incubadoras e parques tecnológicos, a gente quer também convidar, como parceiro institucional, alguns desses hubs. Da mesma forma, a gente tem no conselho do Instituto grandes organizações, né, que perseguem essa agricultura regenerativa, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a Embrapa, por exemplo, a Produzindo Certo. Então, a gente pretende convidar também, como parceiro institucional, alguns desses representantes aí que estão no conselho. E, por fim, para que a gente tenha a visão de mercado e tenha a visão financeira do seu negócio, atrair também algum investidor, algum fundo de investimento para estar presente. E apesar dos nossos negócios aqui em discussão são negócios de impacto, a gente entende que é importante ter essa visão financeira da coisa, tá? Tudo bem? Pode passar? E aí chegou o que todo mundo quer saber, né? O motivo de todos estarem aqui é qual que é a premiação que está na mesa, né? Sem dúvida, é importante ter o apoio financeiro, né? Ter o estímulo financeiro para você estar conosco nessa jornada. Então, a gente tem aí 150 mil para o primeiro, 100 mil para o segundo e terceiro, e 50 mil para o terceiro colocado. Lembrando que esse dinheiro, nós somos um instituto sem fins lucrativos, então esse dinheiro entrará para os senhores como um auxílio financeiro para que você faça o teste em campo, então para que você tenha condições de ir a campo e levar a sua solução a campo, né? Mas também existe toda uma vitrine que a gente está gerando para a sua solução e que vai ajudar no seu acesso ao mercado, né? Como você sabe, nós temos aí uma capilaridade grande do AgroGalaxy no Brasil todo, então esses testes vão te trazer próximo do mercado e você vai ter condições de entender como acessar esse mercado. E, claro, a publicidade que nós vamos fazer, não só via a nossa equipe de campo, né, que vai estar lá em contato direto com produtores rurais, mas também nas nossas mídias sociais, via imprensa, etc. e tal, tá? Mas você vai ver do seu lado direito que o grande destaque que a gente queria dar e queria atraí-los para estar conosco é a rede de produtores. Então, para cada uma das 3 soluções que foram aqui colocadas e como ganhadoras, a gente vai montar uma rede adaptada à sua necessidade de desenvolvimento, de teste da sua solução, né? Então, uma vez finalizado a premiação, no dia seguinte da premiação, a gente vai convidá-lo, né, a sentar e construir um plano de trabalho, né, de como a gente vai introduzir no campo a sua solução, quantos produtores precisam estar envolvidos, quais regiões a gente precisa, faz sentido a sua solução estar para que você consiga, né, escalar a sua solução e desenvolvê-la, né, e quantas pessoas da equipe, seja do Instituto ou do AgroGalaxy, precisam estar nessa força-tarefa para que os testes sejam realizados. Quando a gente fala teste, a gente fala, sem dúvida, de montagem de áreas experimentais, por exemplo, mas também a promoção de eventos como dias de campo e de atração, né, do maior número de produtores possíveis, para que você também faça, né, a sua enquete, para que você também tenha as respostas que você precisa para você escalar, né, a sua solução no campo. Tá? Tudo bem? Vamos lá? E com isso, eu encerro a minha fala, agradeço muito por estar aqui e queria imediatamente convidar o Daniel, né, o nosso parceiro, para dar continuidade aqui no debate. Olá, obrigado, Marco. Muito boa a sua apresentação, parabéns. Pessoal, tudo bem? Meu objetivo aqui é dividir com vocês a plataforma que nós desenvolvemos para que a gente consiga concretizar isso, para que a gente consiga dar suporte a todas essas inscrições e submissões dos projetos, tá? Projetos e soluções. Então, é muito importante que vocês entendam como a gente está organizado, né? Como o Marco muito bem comentou, e se preparem, né? Eu acho que isso é fundamental. Quanto mais preparados vocês estiverem, melhores são as suas chances de conseguirem vencer esse desafio, tá? Então, um dos nossos primeiros pontos é
em termos de plataforma, é o site que nós desenvolvemos. Nesse site, no site do Instituto, você encontra todas as informações, o propósito do Instituto, quais são os integrantes desse ecossistema, tá? Então, é um ecossistema formado pelas startups, por pesquisadores, por produtores e pela comunidade. O Instituto AgroGalaxy ele tem o propósito de levar inovação, né? Então, é fundamental que todos se envolvam dentro desse e participem, né, dentro desse ecossistema. Durante todo o processo de inscrições, a gente vem publicando uma série de conteúdos para ajudar vocês a entenderem melhor sobre os desafios, para conhecerem mais sobre os objetivos do Instituto e de que forma que a gente quer contribuir com a vida do produtor rural. Tá? Dentro da plataforma do site, tá? Nós temos uma área que é destinada exclusivamente para esse desafio. Dentro dessa área tem um resumo dessas informações que o Marco compartilhou agora conosco. Tá? Essas informações basicamente relacionadas ao início e final das inscrições, ou seja, está muito próximo, né? Acelerem aí e concluam as suas inscrições. É super importante que a gente tenha todas as informações bem completas, bem preenchidas, tá? Para que a gente possa fazer uma avaliação muito boa. Temos também as informações sobre as premiações, tá? E temos também o que esse programa vai oferecer, tá? Então, vocês vão encontrar todas essas informações dentro do site, né? O auxílio financeiro, como que a gente vai ajudar vocês a levar essa solução para ser testada no campo. Isso é fundamental, né? Testar a ideia, né? Testar esse MVP e entender a viabilidade do negócio, né? Acesso ao mercado. Então, o AgroGalaxy, o Instituto AgroGalaxy, eles têm acesso a muitas companhias que podem colaborar e podem contribuir com o seu projeto e com a sua solução, e, obviamente, a publicidade, dar visibilidade para o seu negócio. Então, isso é fundamental. Tá? Nós temos uma FAQ aqui que responde algumas das principais dúvidas, tá? Então fiquem super à vontade, não só para consultar essas informações no FAQ, mas também para entrar em contato conosco. Nós estamos com uma equipe bastante organizada e preparada para recebê-los e responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Quando você acessa a área de inscrição, você é direcionado para a plataforma F6S. Essa plataforma é uma plataforma global de inscrição e é uma rede social de startups, tá? E lá vocês vão encontrar as informações específicas para a participação desse desafio, tá? Então, é muito importante que vocês façam um cadastro dentro da ferramenta, que vocês tenham todas as informações preenchidas para que a gente possa fazer uma avaliação mais criteriosa, tá? Falando especificamente agora de uma maneira bastante detalhada sobre as informações que nós precisamos, né? O que a gente quer entender da sua solução, do seu negócio, da sua startup, tá? Porque é dessa forma que a gente vai conseguir entender aí os melhores colocados, né? Conseguir fazer uma avaliação bastante criteriosa, tá? A primeira informação é a gente entender se você tem uma startup, se você é um pesquisador, né? Quais são as principais características aí da sua solução, tá? O nome da sua startup, ou o nome do seu projeto, eventualmente a sua startup ainda não está fundada, né? Não tem um CNPJ, né? Então, qual é o nome desse seu projeto, como é que você está batizando ele. O CNPJ, se você já tem a empresa aberta, se você ainda não tem a empresa aberta, não é um campo obrigatório, tá? Então, não limita a participação. Informações como CPF, isso é importante a gente ter, né? Do responsável pela inscrição da startup, da solução. Se você é um pesquisador, ou se você faz parte da academia, né? Qual é a instituição que você representa, ou seja, qual é o centro de pesquisa ou a faculdade, enfim, qual é essa instituição que você está relacionado, né? Informações de onde você é, né? Qual o estado, qual cidade, telefone para que a gente possa entrar em contato, eventualmente tirar alguma dúvida, seu e-mail, website da sua solução, se tiver, se não tiver, não é obrigatório, tá? Então, fiquem à vontade para colocar se você já tem um site. Quanto mais informações vocês tiverem, melhor será a nossa avaliação, tá?
Agora, um outro ponto que é fundamental é quem são os participantes, quem está com você nesse projeto, tá? Então, quais são os sócios, né? Se você já tem uma sociedade constituída, se não tem ainda uma sociedade constituída, quem são as pessoas que estão participando desse projeto para ajudar a colocar esse projeto de pé? Então, é importante que a gente entenda o nome e a função que essa pessoa exerce, né? A gente sabe que grandes ideias e grandes soluções a gente não consegue fazer sozinho, né? Então, é importante a gente conhecer quem está ajudando você a colocar essa sua ideia de pé, tá? Uma mini biografia, né, de quem é essa pessoa, ou seja, qual a formação acadêmica ou quais outras experiências que ela já teve, se tem experiência no mercado ou se não tem. E aí depois a gente entra para a área de informações do projeto, né? Quais são as temáticas aplicáveis da sua solução. Como o Marco comentou, a gente tem uma temática clara agora para esse primeiro desafio, mas nós teremos outros desafios, então fiquem super à vontade para submeterem as suas inscrições, porque a gente já vai conhecendo o seu negócio, então aqui a gente tem a possibilidade de você adequar, né, a sua inscrição para qual temática que é, né? Não se preocupem, né, de colocar para a temática que a gente está disponibilizando agora, porque se ela de fato não for, né, a gente não vai conseguir classificar ela. Então, coloque a informação correta, porque vai ficar melhor para a gente trabalhar essas informações depois. Tá? Agora, qual é o problema que o seu projeto e a sua solução resolve? Né? Como é que você entende isso? É super importante a gente perceber a visão de vocês sobre a forma, né, que você resolve esse problema, o tamanho desse problema, né? Qual é o público-alvo que isso se destina, né? A sua solução é para quem, né? Quem é o problema, qual é o problema e para quem que você está destinando essa solução, para quem você está endereçando isso, tá? O tamanho da aplicação, ou seja, olha, a sua solução, para ela ser testada, você precisa de um mínimo de X hectares. Isso é importante a gente entender, porque um dos objetivos do Instituto é ajudar a sua solução a chegar no produtor. Então, para a gente dimensionar corretamente dentro da rede de parceiros que nós temos, a gente precisa entender qual é o tamanho, né? Então, é fundamental que vocês deem essa informação para a gente para fazer uma aplicação adequada, tá? Qual é o tipo de cultura, como o Marco comentou também, né? A gente tem uma série de culturas que a gente vem se dedicando, mas é fundamental que a gente entenda qual é a cultura que a sua solução se dedica, tá? O seu negócio precisa de patente? Não precisa, tá? É importante a gente entender para saber se a gente vai precisar dar algum tipo de apoio nesse sentido, se você já precisa de patente, você já tem essa patente, então é muito importante a gente entender também se ela necessita de alguma autorização de alguma agência regulatória, como Anvisa, né, por exemplo. Então é super importante, estejam muito atentos a isso, porque muitas vezes a gente começa a desenvolver a ideia e depois a gente se dá por conta de que para ela ir para frente, nós vamos precisar passar por uma agência regulatória. Então já analisem isso, já entendam, né, essa informação e compartilhem com a gente, né, se a sua solução necessita ou não, tá? Informações sobre o seu negócio, tá? Qual é a proposta de valor do seu negócio? Isso é muito importante a gente entender, né? Que tipo de impacto social, né, ambiental que esse negócio gera, né? A gente está assim, muito interessado em soluções que se proponham a gerar um impacto positivo, né? Então, a gente precisa pensar muito no coletivo e deem clareza para a gente sobre como é a visão de você sobre isso, tá? Quais são os diferenciais do seu negócio, né? Diante de outras soluções que existem no mercado, ou o quão inovador é o seu negócio. Isso é super importante para a gente, tá? E também se você já conhece os seus concorrentes, tá? Não tem um concorrente direto, né? A minha solução ela é única, 100% única. Será que parte dela não tem já um concorrente? Então, vocês terem esse cuidado de analisar o mercado, entender se tem outras soluções que resolvem parte do seu problema, também é importante para a gente entender, né? Porque a gente tem que estar sempre muito de olho nos concorrentes. Então, a gente vai ajudar vocês a melhorar e estruturar aí a sua solução, tá? Quais são as vantagens competitivas que o seu negócio tem diante do concorrente, né? Ter concorrente no mercado não é uma coisa negativa, é muito bom.
porque isso força você a tornar sua solução mais inteligente, tornar sua solução mais sustentável, né? Tornar sua solução uma solução que tenha impacto mais positivo em questões ambientais e sociais. Então, é muito bacana a gente entender essas informações, tá? E qual é o tamanho que está endereçado a sua solução? Ou seja, quanto gira de capital dentro desse mercado que você está destinando e se propondo a trabalhar, né? Essa informação é importante para a gente também, para saber como que vocês têm, qual a clareza que vocês têm em relação ao mercado. Será que vocês entendem o real tamanho desse mercado? A gente sabe que o mercado de agronegócio ele é gigantesco, né? Mas óbvio que a gente tem segmentações dentro desse mercado. Dentro da sua solução e dentro das segmentações, qual é o tamanho desse mercado, em termos de movimentação financeira ano, tá? Então, a gente precisa entender um pouco disso também, tá? E ele é dedicado para quê? É uma relação B2B, ou seja, é só para empresas? Não, é para B2C, né? Tem o público final que é envolvido, que vai consumir também a sua solução. Ele é B2B2C, ou seja, ele envolve empresas e ele também envolve o produtor na ponta lá. Então, a gente também precisa entender, tá? E aí, informações para aqueles negócios que já estão rodando, para aquelas empresas que já estão em operação, tá? Qual é a receita que vocês tiveram no último ano? A gente precisa entender, porque o nosso objetivo aqui é potencializar isso, né? Então, o principal objetivo do Instituto é dar todo o suporte aí para essas soluções para que elas realmente decolem, né? O nosso objetivo é esse. Então, é importante entender, em termos financeiros, como que vocês estão, tá? E qual é a receita que vocês projetam para esse ano, tá? Se não tem receita do ano passado, não é obrigatório, mas é importante a gente entender como que você enxerga, tá? Então, qual é a expectativa de receita, né? E o outro ponto é se essa sua solução ela já recebeu investimento, tá? Se sim, e de qual valor foi esse investimento. É importante a gente entender quem mais está colaborando, quem mais está contribuindo, quem mais está investindo nesse negócio junto com você, tá? Então, compartilhem conosco, porque essa informação ela é fundamental para a nossa avaliação, tá? Agora, pontos que a gente precisa entender em termos de necessidades que você tem, tá? Hoje, para você ter uma solução mais escalável, né, para que a sua solução decole mais rápido, qual é a necessidade atual do investimento? Dependente do valor do prêmio, tá? O valor do prêmio é uma coisa, né? Outra coisa é quanto que o seu negócio precisa para ele realmente decolar, tá? Compartilhem conosco essa informação, porque é importante. E como que você pretende fazer a alocação desses recursos? Tá? Você vai receber o prêmio e como é que você vai destinar? Você vai botar 20% para marketing, 30% para desenvolvimento do produto, 30% para desenvolvimento e pesquisa, 50% para escalar isso comercialmente. Quais são os percentuais que você está calibrando aí para organizar a questão financeira? É super importante a gente entender, tá? Entender como que está o entendimento financeiro e a organização nesse sentido, tá? E o investimento que você tá precisando, o investimento que você está buscando, por quanto tempo que ele vai durar, né? Esse apoio que nós vamos disponibilizar financeiro, quanto tempo esse dinheiro dura? Como que vocês vão utilizar esse dinheiro e por quanto tempo ele dura? É muito bom a gente saber isso, porque para entender se esse capital está alocado, né, está destinado da maneira correta, né? Então, a gente tem capacidade, como o Marco falou, tem uma série de pessoas que vão poder ajudar, que vão poder contribuir com você, né? Então, compartilhem essas informações, porque é fundamental, tá? E como é que você enxerga os principais desafios que você tem, né? Olhando no horizonte, né? É testar a sua solução no campo, é uma questão regulatória, é o seu produto que ainda precisa de mais testes internos para depois levar para campo? O que é que você tem, né? São concorrentes, os concorrentes estão mais à frente? Quais são os desafios que você vem enfrentando? Então, é bacana a gente saber também, tá? E por que é importante vocês participarem desse programa? A gente quer ouvir de vocês como que vocês enxergam
a atividade do AgroGalaxy, como que vocês estão enxergando, como que vocês percebem, né? De que forma que a gente pode ajudar, né? E por que vocês estão participando. Então, compartilhem conosco. Enviar a informação do seu pitch, né? Que é a apresentação da sua startup, contendo aí os principais pontos do seu negócio, isso é fundamental, né? Se você já tem uma empresa rodando, se ela já fatura, você precisa compartilhar com a gente as certidões de débito, etc. Então, compartilhem todas as informações financeiras. Quanto mais vocês compartilharem, mais fácil é a nossa avaliação, tá? E o Business Model Canvas, como o Marco comentou, ele é um resumo do que é o seu negócio, né? Qual é a proposta de valor, quais são as parcerias que você precisa, como está estruturado o seu negócio financeiramente, como que você pretende gerar receita, né? Então, essas informações são fundamentais para a gente entender, tá? E muito foco e muita atenção na sua proposta de valor, tá? A gente entender, diante da sua visão, qual é o valor que o seu negócio tem para o ecossistema como um todo, tá? E, por fim, um vídeo, né? É muito legal a gente entender e assistir vocês falando sobre a sua solução, para a gente entender a energia, o quão empolgado vocês estão com o negócio, se vocês estão prontos para isso. Então, compartilhem conosco, contem como é a sua solução. Você tem 5 minutos para gravar esse vídeo, é tempo, eu sei que às vezes parece pouco tempo, mas é um tempo suficiente para você falar sobre os principais pontos, tá? Seja bem claro na montagem desse vídeo, bem objetivo, para que a gente consiga analisar e conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Depois disso, é só fazer a submissão e a sua inscrição está completa, tá? Lembrando que hoje nós temos inscrições que já estão no sistema, mas elas não foram finalizadas ainda, faltam poucos dias, tá? Então, corram, terminem as inscrições, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato conosco. Vou passar para o Bruno agora e fico à disposição aí para a gente tirar eventuais dúvidas. Legal. Júnior, se puder me colocar na tela de novo? Muito bacana a sua participação, Daniel. Eu acredito agora que todos os pontos do desafio foram comentados aqui, desde a inscrição, como a temática e premiações também. Eu acho que a gente pode passar para a sessão de perguntas, falar um pouquinho com o público aqui, né? A primeira dúvida que chegou para a gente foi da OI Saladas, e ela pergunta sobre taxas de inscrição e se pode submeter sua participação como empresa limitada. Você quer responder essa, você ou o Marco? O Marco pode colocar ele aqui na tela também com a gente, Júnior? Estou de volta aqui. Fala um pouquinho, mas o Daniel pode interromper e complementar aí, né? Não há taxa de inscrição, né? Até, né, por ser uma instituição do terceiro setor, né? A gente entende que não faz sentido, né, ter essa taxa de inscrição. E também, como o Daniel colocou, sem dúvida você tem lá o CNPJ que você pode colocar. Então, se você tem uma empresa constituída, né, tranquilo, você pode participar, né? E mesmo aqueles que ainda não têm, né, estão no processo de criação da empresa, também é possível, é factível a sua inscrição, dado o requerimento de ter um CPF, né, para se inscrever, né? Daniel, mais algum ponto que você acha que vale frisar? Não, acho que é isso. Vamos lá, é gratuito, né? É importante vocês acelerarem aí as inscrições para conseguirem concorrer, né? Fiquem atentos às datas, né? Preencham as informações de maneira bem direta e objetiva, tá? Mas é totalmente gratuito, não precisa pagar nada, não. Legal. A gente teve uma pergunta aqui muito boa da Adriele Granato, e ela pergunta se ela poderia inscrever a propriedade dela como parte do projeto. Sou produtora rural, pesquisadora e cliente do AgroGalaxy. Pelo que eu entendi, ela está falando da gente poder usar o terreno dela ali para teste das soluções vencedoras. Excelente, excelente. Tem uma área no site, por isso que foi importante a gente mostrar, né, a plataforma. Acessem, né, o institutoagrogalaxy.org.br, porque lá a gente tem uma seção no site
para a inscrição de produtores, tá? Se cadastre, se envolva, a gente está construindo um ecossistema, tá? Então é muito importante a gente conhecer sim o seu negócio e por que não testar soluções dentro do seu negócio, né? Participe com a gente está totalmente aberto aí para isso, tá? Estamos esperando você. Já cadastra agora. Que legal, que legal. Muito obrigado, Daniel. Só complementar, Bruno, assim, lógico que assim, o link que o Daniel compartilhou, o foco é quem tem alguma solução, né? E a gente, como a gente comentou lá no começo, a gente está fazendo um trabalho ativo de identificação de propriedades rurais que possam contribuir conosco, né? Mas, então, fiquem super à vontade. A gente está fazendo esse processo ativo de capturar potenciais propriedades rurais para contribuir, mas aqueles que já têm o interesse, né, como ela, e quer participar, fique super à vontade, né, de entrar em contato conosco, que a gente vai tentar, né, na medida do possível, considerá-la, né, como uma área importante aí do teste das soluções. Legal, assim, a plataforma que o Daniel apresentou, o F6S ali, ela é para inscrição pro desafio, mas se você entrar no nosso site, vai ter uma área para o cadastro de produtores rurais também, com esse intuito e outros intuitos que possam ter com o Instituto. Então, eu vou pedir, daqui a pouco vai estar o link do nosso site e o link do cadastro dos produtores aí no nosso chat, para você poder analisar e ver se faz sentido para você, tá bom? Temos uma outra pergunta aqui bem legal da Júlia Baranzeni, me desculpa se eu li errado o seu nome. Fiquei com dúvida da solução estar relacionada às culturas de soja, milho e café. Nossa startup tem ideias de soluções para olivicultura. Podemos concorrer? Vamos lá, ó. Você pode tá aberto a todas as soluções para diversos cultivos, tá? Você vai ver que na nossa avaliação a gente dá um peso um pouquinho maior às culturas de soja, milho e café, mas nada impede, né, você participar, até porque nós teremos outros desafios para outras culturas, né? Então participe, se inscreva, que uma vez estando na nossa rede, você vai ficar, né, à primeira mão sabendo dos próximos desafios. E nada impede, se você estiver muito bem nos outros critérios, né, principalmente com foco no pequeno e no médio produtor, e tendo uma solução de impacto para esse pequeno e médio produtor, você tendo a relevância nesses outros critérios, na nota final você pode ficar posicionada entre os 10 e estar na fase final, entendeu? Então não se prenda ou não se restrinja por isso. Né? Legal. Temos mais uma pergunta aqui da Aline Goto. O Instituto terá alguma participação nos lucros da solução ou da startup? E pede também para falar um pouco mais sobre como será o acesso a campo de aplicação. Vou falar um pouquinho, mas o Daniel também contribui aí. Não, assim, a gente como Instituto de Terceiro Setor, a gente não tem nenhum interesse financeiro nessa solução. Né? Nós, enquanto Instituto, não vai aportar nada nessa startup, né, em termos de crescimento dela, né, a não ser o prêmio, obviamente, que está sendo colocado, mas é uma vitrine, né? Vocês sabem que as mídias sociais eram para ficar, né? E a gente vai promover essa vitrine para que potenciais investidores, né, fundos, todos que estão assistindo a esse processo, né, ou que estão na nossa rede, que eles tenham condições de conhecer a sua solução, conhecer a sua startup, e se tiver o interesse, a gente vai ter o maior prazer de fazer as pontes, tá? Quanto ao acesso da aplicação na solução, qual que é a ideia, né? Uma vez definidos 3 ganhadores, como eu falei, a gente vai construir um plano de trabalho customizado para cada uma das soluções, entendendo qual é a sua necessidade de testagem, né? E promover esse teste de uma maneira que você evolua na sua solução, evolua na sua startup, evolua naquele ciclo de vida que a gente mostrou lá atrás, né? E que também os produtores rurais que participarem desse processo aprendam. Então, como eu falei, a gente tem um desafio enquanto agtechs, né, enquanto startups do agro, que é educar o produtor e mostrar para ele que existe um problema na mesa, que muitas vezes ele nem sabe que existe, né? Então, vocês vão ajudar o Instituto a promover essa conscientização do problema de sustentabilidade que está na mesa e como a sua solução é uma alternativa para esse problema, entendeu? Então, essa é a ideia. Daniel, fica à vontade se quiser complementar aí. Eu acho que foi super bem, é exatamente isso, né? O objetivo nesse momento é não ter
participação no negócio para preservar, né, o capital da empresa, porque o que acontece? O seu negócio, a tendência, né, a nossa expectativa, o nosso objetivo é que ele cresça, né? Então, você vai precisar ter reserva aí de equity, né? Reserva de percentual para eventuais entradas futuras de investidores, né? E fiquem bastante atentos e participem de forma muito ativa do ecossistema que a gente está construindo, da comunidade que a gente está construindo em torno de assuntos de agro, porque vai ter muita gente bacana, tem muito investidor e parceiro aí, empresas grandes querendo se envolver, querendo conhecer soluções, né? Mas o nosso objetivo é impulsionar nesse momento. Perfeito, eu acho que vocês completaram bem. Eu queria frisar só que realmente o Instituto não vai ter nenhuma participação desses lucros, não temos o intuito de investir em vocês ou nos vencedores, mas nós temos capacidade de apresentar aí, temos um network muito forte graças ao AgroGalaxy. Então, se você tem essa necessidade e se preocupa com esse lado, tudo isso pode ser arrumado, pode ser apresentado, pode ser conseguido depois, mas o Instituto não vai fazer esse trabalho de aporte financeiro e a nossa premiação vai ser destinada apenas à aplicação no campo, né? A gente quer subsidiar essa aplicação, porque um dos pontos da agricultura regenerativa ela se mostra muito efetiva para diversas culturas, mas muitas das práticas são em escalas reduzidas, né? Então, uma das grandes vantagens aqui que o Instituto pode trazer para essas soluções nesse tema é o ganho de escala, a gente poder lançar isso, comunicar isso para o mercado como essa solução aqui, ela foi testada em larga escala e realmente traz benefícios sociais ou ambientais para o produtor e para a comunidade, né? Então, esse é o principal foco do Instituto, nesse desafio. Então, eu acho que a gente está chegando ao fim aqui, últimas chances, antes da gente bater o martelo aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário para fazer. Tem um comentário aqui da Adriele ainda, você quer que eu coloque aqui na mesa? Por favor. Só para... A Adriele ainda comenta, né, que ela entende que faz sentido ela se escrever como pesquisadora, né, por ter o foco na cultura do café, e que a gente tem que ter uma atenção especial, né, à região onde está a propriedade dela, que é a região de café, né? E aí eu acho que vale comentar, assim, a gente, obviamente, o AgroGalaxy ele tem 3 regiões onde ele está muito bem posicionado, né, enquanto organização, que é todo o centro-oeste, né, começando lá MS, Goiás, subindo MT até o Pará, onde está a Rural, né, que é uma das empresas, né, parte do grupo AgroGalaxy. Ele está no sul, né, do país, sobretudo o Paraná, com mais, tem a AgroSem, que é um braço importante, mas tem Ferrari Zagato, tem outras organizações, e está em Minas com a Grão de Ouro. Então, sem dúvida, a gente tem, como eu falei, vai depender dos 10 finalistas, né? Mas a gente tem o maior interesse de tentar ter pelo menos uma solução com foco, né, nessas regiões, tá? Então, pode se inscrever sim como pesquisadora, importantíssimo o seu interesse, a gente vai voltar, né, a entrar em contato aí, sobretudo se tiver uma solução para o negócio café, tá? Então, eu te convido para isso, sim, tá? Tem mais uma pergunta aqui da Letícia. Da Letícia, bom, quanto tempo a solução vai ficar em teste nas propriedades, tá? Como eu falei, depende de caso a caso, né? Depende da necessidade daquela solução, né? Então, tem soluções que estão ainda numa fase muito inicial e que precisa fazer, né, uma série de testagem, tem soluções que estão mais ou menos prontas, né, e que a testagem ela pode ser num tempo menor, tá? Mas a gente estima, assim, de trabalhar até 12 meses em todo o processo de testagem. Isso implica montar o grupo de trabalho, desenvolver um plano de trabalho, levar essa solução a campo, montar o que tiver de área experimental, trabalhar os dias de campo, né, trabalhar todo o processo educacional relacionado a essa testagem, né, e que você esteja satisfeito, né, com o desenvolvimento que a sua solução teve nesse processo, tá? Então, ele é um período no máximo de 12 meses, mas, como falei, caso a caso a gente vai avaliar. Acho que um ponto importante aí também, Marco, é o seguinte: tem esse prazo, né, que é o prazo de teste da solução, mas o nosso objetivo é que ela fique madura e que ela gere negócio, né? Então, pode ser que você fique 2, 3, 5 anos aí fornecendo serviços, né, gerando receita para o seu negócio, né? Então,
Os testes que a gente vai acompanhar e que a gente vai orientar é isso, mas a sua solução pode ser esse teste, né? A propriedade pode virar sua cliente. Então é importante o empenho, né? Durante esse processo de testagem, né? A dedicação de todos os empreendedores da startup para que ela se transforme num negócio. Pode ser que dure menos tempo, que o teste dure 3 meses, né? E a gente perceba que está no nível de maturidade e decola, vai embora, né? Bora fechar negócio, fechar contrato, é isso aí. Startup tem que fazer caixa, tem que vender. Perfeito, Daniel. Bom, eu acho que agora sim nós podemos encerrar nossa live. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer muito a presença tanto do nosso público quanto do Daniel, do Marco. As explicações de vocês foram fantásticas. Obviamente, do James aqui, nosso super intérprete, que sempre nos acompanha em nossos programas. E queria deixar o recado aí mais uma vez para vocês se inscreverem. Tem mais uma semana aí de inscrição. E qualquer coisa, podem nos contatar tanto pelo nosso site ou pelo nosso e-mail institucional, contato@institutoagrogalaxy.org.br. E nos sigam em nossas redes sociais e também aqui no YouTube. Muito obrigado. E até a próxima. Caso vocês ainda tenham dúvidas, deixem nos comentários. Caso seja necessário mais um evento, de repente, na próxima semana, tudo isso pode ser feito dependendo aí da demanda. Então, por favor, se comuniquem com a gente. Muito obrigado.